Olá, pessoal! Como vocês estão? Estou aguardando vocês chegarem. Olá! Boa noite, boa noite! Bem-vindos, bem-vindas! Bem-vindas! Boa noite, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Bem-vindos. Bem-vindos. Bianca, Rafael. Bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema bem atual, né? Bem atual. Vocês sabem que tema que é? Marta, querida, bem-vinda. Terry. Pessoal, tô olhando vocês chegarem, boa noite. Newton, Lise. Olha só, gente. Vamos chegando aqui já falando da cultura do cancelamento, que está tão atual, e o que será que ela tem a ver com o narcisismo? Olha só, eu tava quase achando que eu ia me cancelar, ser cancelada, tava aqui toda à vontade, em casa, e Mara, bem-vindo, pessoal, tá toda à vontade em casa. O que aconteceu? Vamos começar pelas raízes do cancelamento. Olha isso aqui. Eu acabo de cancelar um vestuário meu porque não estava legal, tal. Então a gente... Por que eu tô falando isso daí? Porque a gente vive cancelando coisas desde que o tempo é tempo. E por quê? Eu vou juntar a psicologia com a cultura do narcisismo, com a cultura do cancelamento. A gente vai entender como que funciona isso aí tudo junto na nossa atualidade. Então, na nossa sociedade, desde que a gente vai se conhecendo por gente, aí a gente sabe que a maioria das pessoas, se não todas, tem um medo terrível por ser rejeitado. Olha, o Fernando falando boa noite, querido, boa noite. Medo de ser rejeitado. Então esse daqui já é um mote assim muito forte na vida das pessoas. É uma das maiores dores, porque a pessoa não se sente pertencendo. A pessoa que é rejeitada, a gente vê desde o início dos tempos, aí quando a gente é criança, quando é feito essa cultura, mini cultura que é muito grande do cancelamento, da tentativa do cancelamento, mas não é como é hoje em dia, quando acontecem os bullying, que as pessoas ficam totalmente isoladas. Mas a cultura do cancelamento hoje em dia, ela é muito mais ampla, porque ela gera, sim, uma questão muito grave, que é o ostracismo. E o ostracismo, a pessoa fica totalmente isolada, cancelada, apagada, ninguém quer mais seguir a pessoa. A gente está falando em relação às mídias sociais, mas a gente vai falar também em relação às marcas e todas as condutas que não são desejáveis para a nossa atualidade. Esse conceito de cancelamento se originou com o Me Too, que teve origem lá nos Estados Unidos, né, se não me engano, com um diretor chamado Harvey alguma coisa, e que ele assediou mulheres, estuprou mulheres. Ele foi condenado a 23 anos de prisão e ainda depois mais 5 anos assistido. Quer dizer, ele realmente vai ter que ter uma reeducação importante. E o que eu acho interessante da gente pensar, quando a gente diz em reeducação, na possibilidade de reeducação, esse sujeito onde começou esse tipo de ostracismos, que as mulheres se uniram totalmente para execrar, para tirar da frente mesmo
elas mostraram a cara do que estava acontecendo com elas e ao mesmo tempo onde elas mostraram a cara, elas retiraram de cena de uma maneira muito importante o tal abusador que estava fazendo com todo o poder que ele tinha, que era um abuso de poder nesse sentido, ele estava fazendo nos bastidores e na maioria das vezes de modo até escrachado o que ele queria fazer e era totalmente impune. Isso daí cada vez mais se torna algo do passado. Todo esse tipo de impunidade está sendo escancarado e as pessoas de fato estão a justiça está fazendo jus ao seu nome, as pessoas fizeram antes mesmo da justiça fazer jus ao seu nome, elas deram o grito que começou no Me Too, mas ainda assim existe todo um conceito da sociedade de extirpar esse tipo de funcionamento que é aviltante, que é em relação a tirar o direito das mulheres delas se expressarem. Mas isso daí é um recorte de uma história que se estende para várias outras situações. A gente vê que aqui no Brasil aconteceu recentemente com outras pessoas das mídias, da televisão, e que o processo foi o mesmo, de levar as pessoas ao boicote e chegar ao ostracismo. Ninguém quer falar mais dessas pessoas, ninguém vai seguir essas pessoas. As marcas que investiam nessas figuras públicas, elas se retiram e essa pessoa fica do dia para a noite, por conta de uma atitude ou de uma série de atitudes indevidas, ela fica totalmente cancelada. Muito bem. O que isso daí tem a ver com a cultura do narcisismo? Por que isso daí afeta em amplo espectro as pessoas? Porque isso daí não acontece só, eu não estou dizendo se é certo ou errado o que acontece e como acontece. Isso daqui é uma forma de uma lei, aconteceu uma espécie de lei sem ser lei. Então é como que a força da maioria consegue fazer um movimento a ponto de deixar uma pessoa no ostracismo. E é algo que é muito interessante, porque não existe muito controle, porque embora a representação aconteça via internet, na maioria das vezes, os comentários, muitos desses comentários, e como isso vai se criando, é nos bastidores, até que as coisas apareçam, as expressões de boicote apareçam publicamente. Então não existe muito controle de como que isso vai se sucedendo. Mas esse é um ponto. Às vezes as coisas são mais públicas, hoje em dia é muito mais pública do que já aconteceu, mas mesmo assim existe esse tipo de cultura e que acontece em várias áreas e não só em relação às mulheres, como foi o início nesse Me Too, mas existem em situações que não são politicamente corretas na nossa atualidade. Muito bem, a partir daí, o que eu estou querendo mostrar para vocês é a força desse movimento. Se a gente der um salto para essa questão do narcisismo, a gente sabe que isso daí existe há muito tempo, quando os narcisistas fazem a parte do descarte, que é uma espécie de cancelamento da pessoa dentro da própria casa. Então, o que acontece? A pessoa deixa de existir para esse narcisista, ele faz um favor de responder, ele faz um favor de dar a mínima satisfação, porque é pedida a satisfação. Então, existe o cancelamento literal do modo como ele é feito nas mídias, dentro de casa, de pessoa para pessoa. E pior, esses abusadores, que são os narcisistas perversos, eles costumam, eu vou estender para um termo conhecido dentro do abuso emocional, que numa hora de separação entre um abusador narcisista, psicopata, ele vai criar o que a gente dá o nome de flying monkeys, que são os macacos voadores, que de uma certa forma a gente pode equiparar a esse pessoal que vai se unindo por uma conduta indevida e vai um contando para o outro, como um telefone sem fio, o que acontece até cancelar
determinada pessoa. Eu estou contando esses dois paralelos e eu já vou juntar esses dois paralelos na questão do século XXI. Então, falando do cancelamento que existe de modo perverso, aqui não estou fazendo julgamento nenhum em relação ao que acontece na mídia, a gente só estou explicando o que acontece no cancelamento. Aqui eu estou sim fazendo esse recorte no que diz respeito ao narcisismo, de uma maneira que é patológica e que vai cancelar a vida de uma pessoa por conta de um excesso de abuso. Quando existe separação, existem os flying monkeys, que são esses coleguinhas do abusador que não percebem que ele é um abusador e que compram a ideia do abusador achando que a vítima não é vítima, mas que a vítima é uma vilã. Então olha que o abusador, sim, ele é a vítima da vítima. Então existe uma troca total de percepção sobre o quem é quem e o que é o que. Só que o resultado, infelizmente, muitas vezes é o cancelamento que a gente conhece tanto nas mídias. Então a pessoa fica totalmente anulada dentro da própria casa e tem um processo, quando ela desperta, de recuperação de identidade, onde ela precisa se iluminar novamente para saber que ela foi, inclusive, abusada e para ela nunca mais repetir esse tipo de situação na vida dela. Muito bem, esse daqui são dois pontos diferentes, mas que contextualizam a questão do cancelamento. Agora eu vou colocar no meio aqui, aonde que a gente entra num lugar de cancelamento de pessoas, que não é nem o que está acontecendo com muita evidência na mídia, com pessoas conhecidas, e nem o que está acontecendo nos bastidores e em alguns grupos em relação às pessoas que estão sendo abusadas por narcisistas perversos e que elas são canceladas ou dentro de casa, ou esses narcisistas pedem ajuda a outras pessoas, engambelando e contando histórias onde eles passam a ser vítimas das vítimas, que é uma grande mentira. Muito bem, a gente vai chegar aqui num outro ponto, que é onde existe algo que ficou contaminado com o narcisismo do século XXI, que é este tipo de cancelamento onde as pessoas podem cometer um erro, pode acontecer tanto na mídia quanto dentro de casa, quanto com os amigos. Então a pessoa pode cometer um erro ou alguma situação que não obrigatoriamente seja uma situação repetitiva, ou pode até se repetir uma ou duas vezes, e eu não estou falando de ninguém especificamente, absolutamente de ninguém, para vocês não pensarem, olha, ela está falando de fulano, está falando de cicrano. Não estou falando, eu estou falando num processo que se chama reparação. Reparação. Porque muitas vezes as pessoas cortam, e quem corta da vida, cancela da vida, literalmente. Por quê? Porque não existe a possibilidade de reparação. Então, muitas das vítimas de narcisistas perversos, de mães narcisistas, elas não conseguiam nunca fazer a reparação dessas mães. Não que elas não reparassem estas mães, mas elas nunca conseguiam que as mães fizessem uma reparação dos próprios erros. Então elas cresceram com mães que nunca reconhecem e nunca reconheceram e nunca reconhecerão os próprios erros. Então são pessoas que inventam histórias, que abusam emocionalmente, que transformam verdades em situações depressivas, que não suportam ver o sucesso do outro e que quebram emocionalmente os seus parceiros, tanto afetivos como de trabalho, quanto em meios sociais. E essas pessoas, elas não têm reconhecimento nenhum sobre os atos que elas estão cometendo. A gente pode passar isso daí para algumas situações de mídia, mas a gente não pode se cegar que todas as pessoas são assim.
Então, no contraponto, na outra ponta que espelha esse lugar de não reparação, existem as pessoas que vêm de lugares onde não existe reparação, ou pessoas que não conseguem lidar muito com a própria frustração de não ser atendido e de ficar irado. E aqui tem um lugar muito denso, tem uma espécie de lodo de percepção que não dá para entender direito, onde muitas pessoas usam a ferramenta do cancelamento para cancelar pessoas, ou porque não acreditam que pode haver reparação. E já vou voltar a dizer, não estou falando, é um tema complexo, pode parecer que não é complexo, mas ele é complexo quando a gente avança para o campo emocional. E na era do narcisismo, onde as pessoas não têm muita estrutura para fazer reparação e nem para se auto-repararem, né? Nem para perceber o próprio erro e nem para entender que às vezes um erro ou um desvio de um outro, ou uma travessia que vai além da linha vermelha, um pouco além também do politicamente correto, que pode ser reparado, pode ser redimensionado. Existe uma dificuldade das pessoas entenderem, e rapidamente se passa para a segunda etapa, mas de uma maneira muito rápida, com pouquíssima reflexão, que é o cancelamento do outro. E aí é que a gente vai falar sobre eu já falei que esse tema é muito delicado, não é o excesso de flexibilização em relação ao outro, é o discernimento em relação ao onde que está a linha vermelha. E é isso que eu sempre falo em situações de abuso, e agora eu estou falando em situações que não deixam de ser abusivas, que dizem respeito ao cancelamento, a essa cultura do cancelamento. Que discernimento que nós temos para cancelar uma pessoa, para fazer um corte numa pessoa, e por que não fazer em determinadas circunstâncias com pessoas que estão nos abusando de maneira aviltante, que a gente fala dentro do espectro de relacionamentos com narcisistas, que existe até uma das passagens que é o contato zero, que não deixa de ser um tipo de tentativa ou de eficiência do cancelamento. A gente fala também de fazer como se fosse a pedra cinza, né? Que é você se transforma numa pedra e você literalmente não absorve, não se identifica, você cancela todo o teu envolvimento emocional com o seu abusador. Então, pessoal, eu fiz questão de fazer essa live hoje e acho que ela é de muita importância para a gente fazer uma reflexão, para pensar um pouquinho quais que são os extremos desse tipo de cancelamento, o que pode promover na vida das pessoas, quando que as pessoas podem reparar algum erro ou algum desvio, algum avanço na linha vermelha do outro. E por outro lado, as pessoas que estão nessas divisórias, o quanto que elas estão sendo atravessadas, o quanto que elas precisam se desenvolver na arte da conversa, na arte desse movimento de se colocar. Já não estou falando de situações aberrantes como estupro, como essas que a gente já viu, que não é sobre isso. Eu só estou usando o termo cancelamento para a gente ver no aspecto psicológico. O que eu sempre falo, o que eu sempre gosto de falar, é a questão muito importante para a gente não correr o risco de ultrapassar nem a nossa linha vermelha e nem a linha vermelha do outro. Então, porque essa live ela é fundamentada numa questão muito profunda de perceber e de se treinar para um olhar preciso, que faz parte de todos esses treinamentos e essas falas que eu incessantemente abro espaço para que vocês percebam aonde que está um momento onde você precisa colocar limites na sua vida,
Às vezes você precisa seguir em frente sem olhar para trás. A gente pode usar o termo cancelar? Pode, a gente pode cancelar um estilo de vida prejudicial e partir para uma aposta numa vida muito melhor. A gente pode fazer o cancelamento nesses termos. A gente pode cancelar uma pessoa, a pessoa vai continuar existindo, mas a gente pode cancelar todo o mal e toda a contaminação tóxica que essa pessoa pode estar fazendo na vida da gente. A gente tem esse direito. A gente tem que só perceber em que extensão que isso acontece no nosso dia a dia, o que está acontecendo na mídia também, o que a gente ouve, que hoje em dia está muito comum a gente ouvir esses cancelamentos. Então, saber fazer um filtro, eu nem estou falando dessas histórias políticas, vocês podem até ampliar para isso, mas não é especificamente sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando da escuta, de quando uma pessoa conta para você uma história, que tipo de repercussão está dando dentro de você. Lembra que eu sempre estou apontando para vocês, olhem para dentro, vejam a resposta do corpo antes de fazer uma resposta mental, de ser um robô repetidor de histórias racionais muito perfeitas até. Mas assim, até onde você precisa comprar uma história de um ex-marido que fala da ex-esposa, por exemplo, e conta um monte de histórias te convencendo que essa ex-esposa é um lixo, por exemplo. Até onde você precisa comprar essa história e ser um difusor, né, um divulgador de um tipo de cancelamento que pode ser muito prejudicial para a pessoa que está tentando sobreviver. Então essa live de hoje é um super alerta para vocês olharem com olhos bem atentos, bem despertos para essas questões hoje muito fortes sobre a questão de como que é mal usado esse olhar de cancelamento nas pequenas rodas também, nas famílias, nos núcleos familiares. Quando tem aquele indivíduo na família que ele é literalmente o cancelado. Por que será que ele foi o cancelado? Porque ele é desajeitado? Eu não estou falando das pessoas que são pessoas problemáticas dentro da família, que a gente também pode falar dessas pessoas. O que aconteceu com essas pessoas e quem são elas? Eu estou falando da pessoa que ela é meio que cancelada na família, mas ela é um cancelado que é um cancelado meio turvo, ele é meio nublado esse cancelado, mas a gente percebe que a pessoa que é a mais desengonçada, que pode estar sendo o bode expiatório da família, e que você, se você não estiver com os olhos bem abertos, você vai entrar no cancelamento que a família faz sobre esta pessoa. E essa mãe, esse pai pode falar assim, não, todos os meus filhos são ótimos, são maravilhosos, aquele fulano é um pouco desajeitado, e você comprar uma ideia no teu piloto automático, sem olhar para dentro e perceber a cena e se sensibilizar com os cenários. Então esse momento de agora é um movimento aí de despertamento e entender o que, onde e por que eu preciso, em determinados momentos da minha vida, literalmente cancelar uma história minha. Não quer dizer que eu não vivi, eu vivi, porque cancelar e dissociar é muito complicado, porque você vai carregar como uma sombra, mas cancelar um estilo de vida, cancelar um estilo de submissão, cancelar um estilo de aceitar determinadas crenças e inserções de que você é muito menos daquilo que você é ou pode ser. Então, que vocês possam ter bastante discernimento e que possam despertar bastante para poder olharem para si próprios, buscarem ajudas quando ficar turvo e procurarem saber se vocês próprios estão cancelando, inclusive o melhor que vocês têm dentro de si.
Ficar de olhos muito atentos ao que está se passando na mídia, esse ostracismo que acontece como observador do que acontece e perguntar a si mesmo se vai participar desse tipo de cancelamento, se não vai participar desse tipo de cancelamento, porque todos nós estamos vivendo ao mesmo tempo agora e as coisas na internet ficam totalmente interligadas. Por exemplo, o que eu estou falando com vocês agora. Então é um alerta para a percepção do que é o ostracismo, de quando que você está sendo levado para fazer o ostracismo em alguém, o cancelamento em alguém, em uma situação, em uma ideia, o quanto que você faz um autocancelamento, porque você muitas vezes compra a ideia do cancelamento do outro sobre você mesmo, e o quanto que você está cancelando o outro também, muitas vezes de modo indevido, achando que esse outro não tem reparação, e ele pode ter reparação, porque você já vende uma história de que não tem reparação e se cega porque você tem um modelo de não reparação e vive ofendido e vive magoado porque a pessoa falhou de determinada maneira com você e você não é um abusador, mas funciona como se fosse quando você se magoa o tempo todo por excesso de trauma de uma pessoa que não faz reparação. Então eu sei que essa live de hoje está bastante complexa, tem 1000 nuances para a gente pensar sobre o cancelamento. Então eu peço que vocês, quem quiser pode até olhar essa live de novo, pode pensar um pouquinho sobre esse tipo de cancelamento que existe. E olha aqui, acabei de ver, fui cancelada assim que engravidei. É um aprendizado mesmo. Aqui a gente está, olha aqui, é válido cancelar alguém para esquecer quando você ainda está conectado com ele. Que gente, isso daqui é o que a gente fala do não contato, da pedra cinza. E é interessante que eu estava lendo aqui, é válido cancelar alguém. Eu pensei assim, é válido congelar alguém para você ajudar a se libertar? Sim, se você sentir que você precisa, para você não ficar naquela nuvem tóxica que parece que você está hipnotizada ainda na história e de repente você vai voltar para o lugar que você sabe que não é bom, que está acabando com você, mas é aquele lugar conhecido e que tem um encantamento que te leva para lá. Então muitas vezes você tem que ter um ato de consciência para você promover o cancelamento deste ritmo. E é um ato de consciência, porque é um vício, porque teu organismo já está viciado nesse tipo de, olha isso, gente, de tortura psicológica e de encantamento e de ficar nesse torpor. Então, se você tem uma percepção, nem que seja ínfima, de que você está nesse tipo de situação, um ato de consciência decisivo de cancelamento deste tipo de situação pode salvar a sua vida. E se você tiver filhos com essa pessoa, pode inclusive mostrar para os seus filhos que você pode escolher ter um modelo mais saudável de vida. Olha aqui, tem muitas pessoas que estão escrevendo aqui que foram canceladas. A família realmente é um grande laboratório, é muito importante. E que vocês possam perceber que às vezes vocês estão ainda neste relacionamento durante muitos anos e não perceberam que vocês estão canceladas ou cancelados no relacionamento. E o que acontece se você está cancelado num relacionamento? Você não fora, você não faz diferença nenhuma. Então se ele te trai, se ela te trai, ela faz assim escondido só porque se você pegar, ela vai inventar uma história. Isso não é privilégio de homem ou mulher, ou seja, o que for. Ela vai inventar a história porque você não importa muito. Então ela vai inventar qualquer história, ainda vai ficar brava se você não acreditar, ou bravo se você não acreditar. Sabe por quê? Porque ela não se importa mais com você, porque você já foi cancelado. A única pessoa que não percebeu isso é você. E se você continua nessa situação, se você continua nesse tipo de relação, tem 2 motivos. Ou é porque você está insistindo muito, ou melhor, 3 motivos. Ou porque essa pessoa quer ficar nesse status porque tem outros
outros ganhos, que pode ser até uma vida social X, seja lá o que for, ou ganhos até financeiros, né? Então, ou até roupa lavada. Isso não quer dizer que é a mulher que lava, pode ser que seja o contrário. Então, tem algum ganho. Então, é isso aí. Deixa eu ver mais aqui o que tem. Existe cancelamento pelos irmãos. Existe um cancelamento que ele é muito terrível. É bom que vocês colocaram essa parte dos cancelamentos e da família, porque muitas pessoas que são vítimas de abuso, elas têm um terror enorme por esse cancelamento, porque a mãe ou a família toda, incluindo irmãos, eles ameaçam assim: se você não fizer do jeito que eu determinei, e você vai ter que me servir. Não importa se você está cansada, não importa se você teve um dia difícil, não importa se você tem o seu horário, você veio me servir. E se você não me servir do jeito que eu imagino, do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino que eu sou tão grandioso ou grandiosa, eu te cancelo. Eu corto você da minha vida. A ameaça que eu te dou de cancelamento é o não amor. Você vai suportar isso? E isso daí é tão agressivo e tão velado que a pessoa fica um escravo, fica submetido e submisso a esse tipo de situação extra abusiva a vida inteira. E sabe o que acontece quando a pessoa não decide por ela e ela resolve assim: não, eu vou enfrentar essa ameaça de cancelamento. Muitas vezes ela é cancelada. Ela fala um não e existe uma manipulação tão grande em volta de culpa e de colocar a pessoa ameaçando, que quando ela persiste na ideia, na justiça, ela realmente é cancelada, porque ela sai do papel. Porque o papel dela nessa família, para ela não ser totalmente... Porque senão ela não vai servir mais para nada. Então vamos cancelar mesmo. Se ela não vai servir pra gente, se ela não vai fazer o que a gente quer, para que ela serve? Vou chutar ela, tá cancelada. E muitas vezes em relações familiares acontece o cancelamento. Simplesmente porque a pessoa desobedeceu e não serve mais para nada. Só que nessa oportunidade, que é muito difícil viver esse tipo de cancelamento, é onde a pessoa pode renascer ou nascer talvez pela primeira vez como uma identidade legítima. Então esse assunto a gente pode ampliar e abordar em outras lives se vocês quiserem. Então eu peço por favor para vocês colocarem esse tipo de pergunta, de situação. Tô vendo aqui o pessoal escrevendo aqui um monte de coisas que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Essas ameaças de cancelamento tem dos filhos para os pais também. Não pensem em vocês que é só dos pais para os filhos. Então eu acho que tem muitas pessoas que, inclusive, para dar limite para os filhos, precisam fazer um limite muito, muito, muito preciso, inclusive cancelando o abuso de filhos também, cancelando abusos de marido, mas você precisa peitar, assim, ter coragem de fazer isso daí, porque pode ter um rompimento, quebrar o vaso, você deixar de ser a serviçal ou o serviçal de um filho, de um marido, ou de uma família, e você sim, você vai pagar o preço. De todo jeito você está pagando um preço, mas eu fico propensa a dizer para vocês que o melhor preço que você paga é assim, eu sempre falo que é um chavão, né? Um facilitador atrapalha, essa frase, mas é muito fato isso daí. Porque se você facilita satisfazer todas as vontades de um filho, tudo, e você cancela isso daqui, você dá oportunidade para o teu filho ficar com 5 anos de idade de novo, ou mostrar que ele está agindo com 5 anos de idade, só que em vez de ele se jogar no chão e falar: eu quero, o que ele vai fazer? Eu te cancelo, mãe, eu te cancelo, pai, e vai ficar histérico, e vai ficar bravo, e vai usar o vozeirão quando eles são mais velhos, vai ficar de mal. Mas ainda assim é uma oportunidade de um renascimento para todos. O que eles vão fazer com isso daí, a gente tem que
pedir que seja um despertar, porque se eles insistirem muito em continuar da mesma maneira, eles vão bater a cabeça deles em outras situações, porque com os pais já não vão bater mais, porque os pais já vão estar espertos, despertos e espertos. É isso, pessoal. Então, eu desejo que esta live seja muito bem aproveitada por todos nós, porque em algum lugar das nossas vidas nós precisamos literalmente cancelar algo na gente mesmo que está sendo abusivo, cancelar uma postura, cancelar um tipo de vício emocional e ter um ato de consciência com bastante força para a gente poder se colocar com muito mais oxigênio e com muito mais criatividade na vida, podendo dar limites. E só para finalizar, que a gente possa também entender aonde existe o abuso no cancelamento e aonde é necessário acontecer, olhando o mundo afora, que tipo de uso está sendo feito com esses cancelamentos, como observadores, porque tem muitas situações que a gente não pode e nem deve interferir, apenas observar, porque não nos dizem respeito. Se você tem muita gente cancelando, você pode enxergar esse tipo de cancelamento, e podemos nos mover a nós mesmos para ficarmos mais despertos e para dizer que quais tipos de cancelamentos ou não são importantes e começando a irradiar isso daí de dentro para fora, com olhar desperto. Aqui tem uma pergunta: se o narcisismo é hereditário, se o pai o filho copia. Se o filho precisar se identificar com esse pai, de alguma maneira ele vai precisar, e existe uma identificação neste narcisismo, para ele ter uma identificação com a figura masculina e isso daí é visto como algo adoecido mesmo. Esse filho vai precisar de um movimento terapêutico, porque muitas vezes a mãe ou quem está perto não tem força suficiente para fazer um trabalho terapêutico para esse filho se individualizar. Tá? Então, sempre super aconselho terapia. Renata, querida, é isso aí. Quanto mais despertos, melhor. E eu vejo vocês na próxima terça-feira. E se tiver mais algum espaço ao longo da semana, eu faço de novo uma live surpresa e aviso de vocês de repente. E quem estiver perto e próximo e na frequência, vai ser muito bem-vindo. Terça-feira a gente está marcado, é 9 horas da noite. As lives surpresas é para quem estiver na frequência. Então, super beijo para vocês e quanto mais despertos, melhor. Beijo para todos.